Olá pessoal, meu nome é Emily Lima, dando continuidade aqui ao nosso mini curso de eletrônica de potência, e eu vou falar com vocês acerca dos retificadores, começando hoje pelo retificador de meia onda, certo? Vale citar aqui que esse é um curso introdutório, e por ser um curso introdutório, nós não vamos entrar no mérito aqui das integrais, certo? De cálculos mais complicados. De modo geral, a gente vai entender o funcionamento do circuito e vamos sim realizar alguns cálculos, só que de uma maneira mais simplificada, certo? De algumas grandezas que são interessantes a gente analisar em um circuito dessa natureza. Então vamos lá. Hoje a gente vai ver uma das principais aplicações do diodo em circuitos elétricos, tá? Que é o retificador de meia onda não controlado. Para entender o funcionamento desse retificador, a gente precisa entender o que seria um retificador, afinal. Muitas das aplicações na indústria, na eletrônica e tudo mais precisam desses sinais retificados, tá? Porque nós temos sinais AC, sinais alternados, que são senóides no tempo, ou seja, são sinais que variam a corrente e ou a tensão ao longo do tempo. Só que aí, nem sempre, nós estamos interessados em um sinal AC. Às vezes, o nosso objetivo é justamente um sinal DC, tá? Uma tensão constante, ou então que varie, mas sempre positivamente. E, na verdade, vários equipamentos, eles funcionam com energia CC, na verdade, quase todos. E o retificador ele vai ser justamente esse elemento que estará entre os dois sinais, ou seja, ele é um circuito do qual entra uma grandeza alternada e sai uma grandeza contínua. E aí nós temos vários tipos de retificadores, porque na maioria das vezes nós não vamos ter um sinal contínuo. Existe uma variedade de sinais. Por exemplo, um sinal que varia entre um tempo positivo e um tempo igual a zero. E aí esse retificador ele vai ser projetado de acordo com o sinal que a gente deseja na saída, certo? Então vamos lá. Vamos realizar a análise do nosso retificador de meia onda. Utilizando um diodo ideal, a gente tem o seguinte circuito. Com a fonte de tensão senoidal, com a tensão de pico, que a gente vai chamar aqui de Vs, o diodo ideal e a tensão de saída, que vai ser a tensão na nossa carga resistiva. E essa tensão de entrada aí, ela vai ser uma senoide com seu máximo lá em Vs, beleza? Essa aqui seria o sinal de entrada. Aqui está Vm, mas esse Vm vai ser justamente Vs vezes a raiz de 2, certo? A gente vai entrar em detalhes disso aí quando a gente for fazer uma análise matemática, beleza? Então, vamos lá. Como seria dada a tensão aí na nossa carga, né? No nosso resistor. Vamos analisar o comportamento desse circuito, beleza? Então, primeiramente, vamos analisar quando essa tensão da fonte ela é positiva, tá? Durante o semiciclo positivo, que é esse semiciclo aqui, beleza? Então, vamos lá. Se essa tensão ela é positiva, significa dizer que a tensão no ânodo é maior que no cátodo. E aí, o diodo ele vai estar conduzindo, certo? E o que acontece quando o diodo está conduzindo? Ele se comporta como um curto-circuito. E aí, isso aqui é um fio sem resistência, beleza? Isso quando a gente está se referindo a um diodo ideal, beleza? Porque o real, ele não é exatamente assim. Vale salientar esse ponto aí. Então, aí, vamos lá. No semiciclo positivo, a gente tem que esse diodo, ele é um fio. E uma vez que isso acontece, a tensão no resistor vai ser exatamente a da fonte, não é verdade? E a gente consegue ver isso aqui no gráfico. Vê só, durante o semiciclo positivo aqui da fonte, que é aqui de 0 a π e de 2π a 3π, a gente tem que a tensão na carga, que é esse VO aqui, será justamente a tensão da fonte. Tranquilo? Beleza, Emily. E o semiciclo negativo, né? O que é que acontece? O que é que acontece aqui, nesse semiciclo negativo, entre π e entre 2π? Então, vamos lá. A tensão
no ânodo, ela é menor do que no cátodo. E isso ocorrendo, esse diodo aqui ele vai estar em corte. E o circuito e ele é um circuito aberto, certo? E a gente abrindo o circuito aqui, entre esses dois terminais, a gente nota que não tem corrente nesse circuito. E não tendo corrente, a tensão na minha carga é zero. Beleza? Então, durante o semiciclo negativo, a tensão no resistor ela é zerada. E isso vai se repetindo em cada semiciclo, certo? Então, veja. Isso é um retificador porque de entrada nós tivemos uma tensão alternada e na saída nós temos uma tensão contínua. Não no sentido de constante, tá? Mas na ideia de estar sempre no mesmo sentido, ou seja, veja aqui que ela está sempre no sentido positivo. E que durante esse semiciclo negativo por o diodo estar em corte, nós não temos tensão sendo entregue à carga. Tranquilo? E aí a gente vê que o comportamento da corrente vai ser muito parecido ao da tensão na carga, beleza? Uma coisa que vale citar aqui é essa tensão no diodo, né? A forma de tensão do diodo, ele mostra que ele tem que ser capaz de aguentar uma tensão inversa que seja igual ao pico da fonte de tensão, beleza? É bom ter isso aí em mente. Mas aí, tranquilo, Emily. O que é que eu analiso em um circuito dessa natureza, né? O que é que eu analiso em um circuito desse tipo? Quando a gente está analisando um circuito desse tipo, é interessante a gente analisar a tensão média na carga, a corrente média na carga, a potência de saída, a potência de entrada e, óbvio, a eficiência desse nosso retificador. Então, lá, a tensão média na carga, ela vai ser dada por esta expressão aqui, que vai ser justamente a tensão lá da fonte vezes a raiz de 2 dividido por π. E o que foi que eu citei anteriormente? Que essa tensão da fonte vezes a raiz de 2 é justamente o Vm, né? Só voltando aqui rapidinho para o gráfico, o Vm aqui vai ser a tensão da fonte vezes a raiz de 2. E essa tensão média que a gente está calculando aqui está sendo aqui indicada no gráfico como esse VO average, certo? Beleza, vamos lá. Então, a gente pode reescrever essa tensão média na carga aqui, né? Sabendo que Vs vezes a raiz de 2 é Vm, como Vm sobre π. Aí, além da tensão média, outra coisa interessante da gente analisar é a corrente média na carga. E o que é a corrente média na carga? A corrente média na carga é a corrente máxima dividido por π, tá? E o que seria essa corrente máxima? Lei de Ohm. A corrente máxima vai ser a tensão máxima dividido pela resistência. Tranquilo, né? E aí, beleza. A finalidade de um retificador é justamente converter potência AC em DC, certo? Uma vez que a gente está supondo que são componentes ideais, sem perdas dessa potência. E aí o fluxo resultante de potência AC obtido da média de todo o ciclo completo, ele deve ser igual à potência de saída DC. E as potências de saída e de entrada, elas são descritas da seguinte maneira, tá? Começando aqui pela potência de saída DC, que é a potência média. Então, o que seria a potência de saída DC? A potência de saída DC vai ser a tensão média na carga vezes a corrente média na carga. E aí, substituindo as expressões, a gente encontra que a potência de saída DC seria a tensão máxima ao quadrado dividido por π ao quadrado vezes a resistência do nosso circuito. Tranquilo demais, né? Agora, e a potência de entrada? Como seria? A potência de entrada vai ser a tensão RMS vezes a corrente RMS. E aí, substituindo as expressões de tensão RMS e a corrente RMS, a gente encontra que essa potência AC de entrada vai ser a tensão máxima ao quadrado dividido por 4 vezes R. Tranquilo demais. E aí uma coisa super importante da gente analisar é justamente a eficiência do nosso retificador, tá? E essa eficiência do retificador vai ser dada justamente pela relação
entre as potências de saída e a potência de entrada dessa. Só uma, né? Então, que vai ser justamente a potência de saída sobre a potência de entrada. Mas aí, beleza. Agora que a gente sabe como o circuito funciona e a gente também sabe quais são as grandezas interessantes da gente analisar e como fazer essa análise, vamos partir para um probleminha. Beleza? Vamos lá. Então, o que é que diz nosso problema aqui? O problema diz o seguinte: um retificador de meia onda é ligado a uma fonte AC de 50 volts. Se a resistência da carga for de 100 ohms, determine A. A tensão máxima e média na carga. B. A corrente máxima, média e RMS na carga. C. A potência DC de saída. E D. A potência AC de entrada. E a letra E. A eficiência do retificador. Beleza, calculando aqui primeiramente a letra A. Para calcular a tensão média na carga, a gente viu que era o quê? Voltando aqui rapidinho. A tensão média na carga é Vs vezes a raiz de 2 dividido por π, né? E aí, o que seria esse Vs vezes a raiz de 2, lembrando mais uma vez, seria a nossa tensão máxima. Beleza. Dividido por π, é aqui a nossa tensão média na carga. Então, para calcular a letra A, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a tensão máxima. E justamente ele pede isso, né? Que a gente calcule a tensão máxima. Mas ele pede que a gente calcule a tensão máxima justamente para a gente poder encontrar a média. E aí, calculando a tensão máxima, pegando aqui a tensão vinda lá da fonte, que é de 50 volts, vezes a raiz de 2, a gente encontra que essa tensão máxima vai ser de 70,7 volts. Tranquilo demais, né? E a tensão média, Emily? A tensão média está calculando aí 0,318 vezes essa tensão máxima. Poxa, Emily, de onde é que saiu esse 0,318 aqui que eu não estou entendendo? Vamos botar lá. 0,318 saiu de 1 dividido sobre π, tá? Não tem segredo nenhum isso aqui. Então, vamos lá. Substituindo a tensão máxima que a gente acabou de encontrar, a gente tem que essa tensão média na carga é de 22,5 volts. Tranquilo demais, né? E aí, bora para a letra B. A letra B ele pede a corrente máxima, média e RMS. Como é que eu calculo essa corrente máxima? A corrente máxima é justamente a tensão máxima dividido pela resistência do circuito. A gente acabou de calcular a tensão máxima. Então, substituindo aqui esse valor e os 100 ohms lá do meu enunciado, a gente tem que essa corrente máxima é de 707 mA. E quanto a corrente média? A corrente média, vamos botar lá mais uma vez, vai ser essa corrente máxima dividido por π, né? Então, 0,318 vezes essa corrente aqui que a gente acabou de encontrar. Aqui não tá o vezes 10 a menos 3 do miliampere, mas a gente entende aí que tá, beleza? Para o resultado poder dar 225 miliampere. E a corrente RMS na carga vai ser essa corrente máxima aqui, dividido por 2. E aí, realizando lá os cálculozinhos, a gente encontra que a corrente é de 353,5 mA. Aliás, retificando aqui o que eu acabei de dizer, esse 0,707 aqui tá direto, né? Dessa divisão, né? Não precisa colocar o vezes 10 a menos 3 de fato, porque não é 707. Eu acabei vendo errado, desculpa aí, pessoal. Mas enfim, dando continuidade, a gente tem que a corrente RMS na carga é 353,5 mA. E a letra C? A letra C é a potência DC de saída. E o que é essa potência DC de saída, né? A gente viu que era a tensão média de entrada, a tensão média, aliás, na carga, vezes a corrente média na carga. Só voltando aqui rapidinho para a gente ver. E a expressão final era dada justamente por Vm ao quadrado dividido por π ao quadrado vezes R. E aí, substituindo aqui os valores, que aqui em vez de deveria estar
uma igual, mas a gente entende. A gente tem que essa potência DC é 5,1 watts, beleza? E a letra D? A letra D é a potência C de entrada. A potência C de entrada vai ser a tensão RMS vezes a corrente RMS. E aí, reescrevendo lá, a gente tem que é VM ao quadrado dividido por 4R. E aqui, mais uma vez, onde deveria estar uma igual, tá uma multiplicação, mas a gente compreende aqui. E substituindo os valores, nós temos que essa potência C de entrada é 12,5 watts. E aí? Será que o meu retificador é eficiente? Vamos ver agora, né? Pegando aqui a potência DC e dividindo pela potência C, a gente tem que a eficiência do nosso retificador é de 40,5%. A gente pode ver aí que o nosso retificador não é muito eficiente, né? Mas, de fato, esse é o caso mais básico que nós vamos analisar aqui. E, realmente, ele não é muito eficiente, certo? Nas próximas aulas, a gente vai ver como melhorar a eficiência desse retificador. E a gente vai fazer isso justamente aumentando o valor da tensão média na carga. Tranquilo? E é isso, pessoal. Obrigada aí por estar conosco até o fim dessa aula. Qualquer dúvida, você deixa aí nos comentários. E até a próxima aula.